Comunicação com propósito. Oi, coisa linda! Oi, coisa linda! Bem-vindo a esse novo formato. A gente tem mesa, microfone, perceba. Bem-vindos a esse novo formato de videocast. Eu espero que fique mais gostoso ainda para você assistir, para a gente poder se conectar e veja que coisa maravilhosa. Eu sempre sonhei de fazer isso. Por exemplo, câmera 2. Agora eu tô aqui na câmera 2. Mas se eu quiser voltar para você, eu volto para você aqui na câmera 1. Mas eu também tenho a minha câmera 3. Ai, a gente tá muito chique, cara. A gente tem microfone, 3 câmeras. Essa parede sempre linda, maravilhosa. Bom, bora. Oi, Gabi. Oi. Não, tem que falar oi, Lu, porque aí o pessoal sabe meu nome. Oi, Lu. Oi, Gabs. Foi demais. Bom, espero que você tenha coragem de se relacionar com a gente, porque bora se relacionar. O tema de hoje é a humildade de se relacionar. Pois é, porque a gente falou que é humilde se relacionar, né? Assim, e olha que louco, a gente tem conversado muito no Você sobre solidão nos últimos tempos. Inclusive, vai ter um retiro que o tema é sobre solidão, né? E isso faz a gente pensar muito sobre este assunto, porque tem muitas camadas, a solidão, camadas de não pertencimento, camadas de você se sentir literalmente sozinho, camadas de você não saber se quando você está sozinho quer dizer solidão ou quer dizer só um descanso, um período. Eu acho que se a gente voltar assim um pouquinho no como funciona a nossa cultura, a gente aprendeu que quanto mais eu consigo fazer as coisas sozinho, mais forte eu sou, né? Então a gente associou a solidão com força, né? E olha que louco, a gente pensava, assim, a gente tem muito medo de ser abandonado, então a gente tem medo da solidão. Só que a gente achou que força é você conseguir sozinho, conquistar sozinho, chegar no pódio sozinho, chegar na sua carreira sozinho. E que inclusive se eu conseguir as coisas sem ter que atrapalhar ninguém, melhor ainda. Parece que vão gostar. Parece que eu conseguir fazer algumas coisas sozinho garante ainda mais que eu não ficarei sozinho um dia, né? Eu quero conseguir ser totalmente independente e também quero um relacionamento super saudável. Como é possível, né? E eu acho que é isso que é muito arrogante você querer uma coisa impossível, mas você ser o único fodão que vai conseguir. Né? Assim, é impossível eu me sentir completa sozinha, mas eu quero primeiro ser feliz completamente sozinha e não precisar de ninguém. Né? É impossível você ser forte no mundo sozinho. É impossível, mas eu vou conseguir, eu vou fazer diferente. Parece que a gente foi treinado ao longo dos anos para ver pessoas fazendo coisas aparentemente sozinhas e falar que elas são fortes e falar que elas são realizadas. Então, a gente aprendeu e a gente confundiu autonomia com solidão, a gente confundiu força com solidão, e é por isso que toda a confusão também, né? De força com raiva, de força com um isolamento, né? Então, eu tenho uma sensação que a gente aprendeu tudo invertido. A gente aprendeu que a gente deveria se formar como um ser sozinho, autônomo, que cuida da sua vida e que não precisa de ninguém. Então, a gente ficou, durante todos esses anos, tentando fazer com que isso fosse possível. Só que tem um lugar na nossa mente que a gente sabe que isso não é verdade, porque a gente fica triste, né? Assim, então, parece que quanto mais sozinho eu fico, eu sei que eu fico mais triste, mas parece que também é isso que vai me deixar feliz. Então, eu sinto que todos os seres humanos, todos nós, a gente foi treinando ao longo dos anos, exercer a nossa solidão, para quem sabe um dia a gente consiga se sentir incrível sozinho. E aí sim, nesse dia que eu for incrível sozinho, alguém vai gostar de mim, vai querer me ter por perto. Mas como você vai ser bom de se relacionar se você ficou treinando ser bom sozinho? Né? Assim, eu vejo pessoas que treinaram ser independentes, não precisar de ninguém. Claro que elas só podem estar iludidas, né? Porque quando você abre uma torneira e sai água, quer dizer que muita gente trabalhou para ter água no teu cano, entendeu? Mas tudo bem, você quer se iludir que você é sozinho, você não precisa de ninguém. Aí tem uma hora que você fala, agora eu quero me relacionar. Você é muito ruim disso, porque uma pessoa entra na sua casa e ela coloca o copo em outro lugar, já te irrita pra caramba. Tudo no outro te irrita se você treinou ficar sozinho.
E não é verdade também que você está satisfeito sozinho. Mas a gente tem esse nível de arrogância de achar que comigo vai ser diferente e eu vou conseguir, e eu sou forte, e eu sou mais eu, né? Parece que é uma autoestima você conseguir ser feliz sozinho, parece uma força. E até para não parecer que a gente está achando alguma coisa, a gente tem uma formação, né, Gabi, de biopsicologia, e é comprovado cientificamente, medicinalmente, neurologicamente, nunca sei falar exatamente, mas é comprovado que a solidão é a causa da tristeza. É comprovado que a falta de conexão com as pessoas é que gera a tristeza e leva à depressão. Então, E aí, isso é muito interessante, porque eu sei que a gente tentou também se cercar de pessoas. Eu vejo que tem uma tentativa na nossa cultura que é, eu vou me cercar de pessoas para ver se assim eu não me sinto só. E não é verdade que a gente consegue, né? Não é verdade que quando a gente está cheio de gente é igual a gente estar se sentindo conectado. Muitas vezes a gente está cheio de gente e não está se sentindo conectado. sim, Então, sim. dá vontade da gente entender de que solidão é essa, né? Porque se a solidão é a causa de todas as dores, mas a gente convive com um monte de gente nos nossos dias, seja por ligação, seja por chamada de vídeo, seja presencialmente, a gente convive com pessoas. É inevitável, ainda bem, é inevitável você encontrar pessoas pelo seu caminho. Mas mesmo assim tem uma sensação de solidão e é essa sensação que fica gerando a tristeza, a depressão. Você já viu uma entrevista da Marília Gabriela? Lá vem ela, Marília. Ela foi entrevistada e ela fala isso. Ela falou, eu fiz do meu trabalho um falso relacionamento. Então, como toda vez eu entrevistava pessoas, fazia 2, 3 entrevistas por dia, não vou saber exatamente as palavras, mas todo dia eu entrevistava alguém, todo dia. Então, eu chegava em casa, falava, não quero mais jantar com ninguém, não quero me relacionar com ninguém, eu preciso ficar sozinha, porque eu já falei com muita gente hoje. E ela falou, e agora eu parei de trabalhar e eu sou muito sozinha. Eu não investi em relacionamento. E ela fala isso, sabe? Cara, não era relacionamento, entendeu? Era trabalho. Assim, não é relacionamento. Às vezes é balada. Não é relacionamento. Às vezes só tem um monte de gente ao meu redor, ninguém sabe o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, o que eu quero de verdade. Nossa, quantas pessoas famosas a gente já atendeu que tem uma vida completamente repleta de pessoas e, tecnicamente, pessoas que querem a presença dessas pessoas. Que idolatram ela. Mas elas ficam sozinhas no quarto de hotel, mas elas não têm companhia para conversar, então não tem espaço de ser você mesmo, não se Exato. sente seguro para falar o que sente, né? Então, é um espaço que eu entendo que a gente vai precisar olhar para essa solidão e olhar para o quanto a gente tentou ser forte sozinho. Então, assim, eu fiquei pensando agora, quando eu tento ser autônomo, quando eu tento ser independente, eu tô fazendo uma coisa muito arrogante, porque isso é completamente contra a minha natureza. O ser humano mesmo é um ser relacional. E não só o ser humano, né? Todo ser vivo é um ser relacional, pois compartilha a vida, né? Então, todos os seres que têm vida compartilham dessa vida, são conectados por essa vida. E a gente tentar não precisar uns dos outros é uma arrogância, porque vai completamente contra o que é a lei da vida que já nos coloca conectados, né? Então, foi muito interessante. A gente foi para Fernando de Noronha agora nas férias e foi muito interessante ver os animais junto com as pessoas junto com os animais e essa troca. E eu achei muito lindo de ver isso. Sim, todo mundo aqui de alguma forma está vendo a necessidade uns dos outros e a gente está aprendendo a conviver. E aprender a conviver não significa ceder, não significa abrir mão do meu para o seu, não significa ficar longe de você, porque a gente foi debaixo da água, a gente viu a tartaruga, foi lindo, foi muito legal, né? Eu não precisei ceder alguma coisa que eu queria fazer, eu queria estar na água, aí ela também, a gente compartilhou daquela água. E a coisa mais legal é, olha, a tartaruga veio pertinho de mim. E depois a gente conversou, né? E por que a gente não comemora que as pessoas vêm pertinho de mim, né? Porque ele é tão gostoso, nossa gata. A gente anda em casa, ela segue a gente para onde a gente vai. Por que eu não comemoro cada pessoa que faz questão de estar perto de mim toda hora, né? Então, é isso, é porque eu tenho a humildade, né? De
de entrar na água e olhar para essa tartaruga e comemorar a vida da tartaruga e não achar que assim, ai, discordo de tartaruga, sabe? Eu acho que ela devia ser mais como um golfinho. Ah, não, você fica admirando a tartaruga. Eu não penso se eu deveria concordar com ela ou não, e eu também não tenho vontade de ensinar ela a ser igual a mim. Então, levanta aí, tartaruga, sabe? Sai dessa água, vai caminhar em pé, ereta. Que saco, a tartaruga não fala comigo. Ah, pensa, são coisas que não passaram na nossa cabeça. E a gente viu o golfinho rodopiando, foi lindo, e a gente não pensou que a gente queria que ele fizesse diferente, que ele andasse na rua e que ele falasse com a gente. A gente ficou admirando como ele se comunica, né? E eu acho que é por isso que a gente viu esse nome perfeito do podcast, assim, é uma humildade se relacionar, porque se relacionar pressupõe você conhecer o outro, você se interessar pelo outro, pressupõe você não ter vergonha de precisar dele, pressupõe você ter coragem de falar o que você pensa e sente. Pressupõe você ver beleza em como ele se expressa, independente do como e do porquê, inclusive. Porque a gente viu o golfinho rodopiando e a gente achou muito bonito aquela expressão, mesmo depois sabendo que aquilo era uma artimanha de defesa para a gente não chegar nas fêmeas e nos filhotes, né? Assim, Aliás, uma informação importantíssima, eu acho que, né, tudo a ver. A gente tem que explicar que o golfinho faz isso por isso. O golfinho macho rodopia, para a gente ficar olhando para ele rodopiar e não perceber que a mamãe está parindo outros golfinhos para não ir lá atacar. assim, é um mecanismo de defesa, né? Uhum. É um mecanismo de defesa. Mas sim, quando... Bonito, né? E a gente consegue ver beleza nisso, né? A gente consegue ver beleza nesse mecanismo de defesa, a gente consegue até se conectar com ele durante isso. Só que com as pessoas, muitas vezes, elas estão usando seus mecanismos de defesa e a gente fica super chateado e a gente acha que a gente tem que ceder e não... Que a pessoa não deveria falar, não deveria fazer, não deveria se Exato, mexer. né? E não é assim, né? Então, o que a gente assiste, que dá muita vontade de compartilhar, é que você se relacionar com alguém é você parar de tentar desfazer um fato sobre a nossa existência. Porque o fato é, nós somos seres conectados, interconectados, relacionáveis, e tentar ir contra isso é muito arrogante. E o que é ser humilde? É se render ao fato que você é conectado a todas as pessoas, né? O que é humilde? É você se render ao fato de que precisamos uns dos outros, que somos conectados, mesmo que a gente não se encontre, né? Mesmo que eu nunca veja uma pessoa que está lá no Japão, dependendo do que ela fizer, vai me afetar aqui, dependendo do que ela estiver sentindo, vai chegar aqui. Então, eu sinto que é humilde porque a gente precisa admitir que eu preciso de você. Que é a nossa natureza, né? É humilde porque a gente se rende ao nosso natural, à nossa natureza, à nossa essência, à nossa verdade, né? É muita humildade você assumir a verdade. Nós estamos altamente conectados, somos um mesmo ser, uma mesma vida. Aceita essa verdade, é muita humildade. Agora, quando eu tento ser forte sozinha, eu, Luana, ser forte sozinha, é um nível de arrogância, de prepotência, uma vontade de ir contra a minha natureza, a verdade sobre mim. E eu tô mentindo, né? Assim, eu acho que tem esse conflito, que eu sei que a gente acha pesada a palavra mentira, mentiroso, mas eu tô mentindo muito quando eu acho que porque eu fui viajar sozinha, ou porque eu cheguei nesse trabalho sozinha, ou porque eu estudei uma coisa e aprendi Ou sozinha. porque eu pago minhas contas sozinho, era qualquer coisa, né? Que eu não preciso de ninguém, que eu não sei pedir ajuda. Né? O que a gente assiste, claro, né? Somos terapeutas, a gente assiste muita dificuldade das pessoas pedirem ajuda. Mas é uma arrogância, porque a verdade é que você precisa. A verdade é que sair da boca do outro que você é amado, você precisa disso. O fato é que a gente chegou nesse final de semana, né, no workshop, eu me rendo ao amor, é equivalente a dizer, eu me rendo ao relacionamento, Eu me rendo ao fato de precisar de você, né? Eu vou parar de tentar esconder isso de mim, tentar esconder isso de você. Eu sinto que é tipo aquela fofoca de família que ninguém fala. Todo mundo sabe que todo mundo sabe, mas todo mundo finge que o outro não sabe. Eu sinto que a solidão, ela tem essa cara, que é todo mundo sabe que todo mundo precisa de todo mundo. Eu sei que você sabe que eu preciso de você. Uhum. E eu sei que você sabe que você precisa de mim. Mas fica os dois provando que eu não preciso de ninguém. Mas fica um jogo, fica uma brincadeira, fica
uma coisa fake, assim, que é, eu finjo pra você que eu não preciso, você finge pra mim que eu não preciso, eu finjo que quem precisa menos é o mais forte, né? Parece que até nos relacionamentos de namoro, assim, né? Parece que quem gosta um pouquinho, quem precisa um pouco menos é o mais forte, quem consegue ficar mais tempo sem o outro é o mais forte. E é lógico que precisar do outro não significa uma dependência emocional. Porque se eu preciso só da Luana, isso se chama dependência emocional. Mas se eu preciso de relacionamento, preciso de todos, isso é um fato. Eu acho que fica claro se a gente pensar, nós somos Fui falar uma coisa clara, falei toda cagada da minha articulação. A gente é interdependente, tá certo? Interdependente e não dependente de um. Dependente de um, dependência emocional. Inter é todas as pontas, né? Eu preciso de todo mundo. E olha que legal, né? Porque quanto mais eu me relaciono bem com todo mundo, mais legal fica o nosso namoro também. Quanto mais eu me relaciono bem com todo mundo, mais legal fica meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe. Esse final de semana no workshop, uma menina contou uma história que ela viveu. E aí a outra falou, nossa, então agora eu entendi meu pai. Por isso que meu pai, aquele dia, ficou chateado, ele se sentiu exposto. Falei, nossa, que maravilhoso, eu amo essa interdependência nossa, porque a minha história, muitas vezes, faz você perdoar coisas que você viu da sua mãe, da sua prima. Então, olha que perfeito, um colaborando para o processo do outro, né? E eu achei legal também a gente falar dessa dependência emocional para a gente tomar esse cuidado, porque tem essa pessoa que às vezes se sente mais fraca e se sente a dependente emocional. Mas se essa aqui adora ser a que manda, ela também é dependente emocional, porque ela depende de alguém submisso. É dependente do mesmo jeito. Então, o segredo para a humildade é a gente topar se relacionar com todo mundo, é parar de selecionar. Olha que arrogante, eu gosto de você, não gosto do Arthur. Isso é muito arrogante, Eu né? preciso de você, não preciso do Arthur, né? Assim, É brincadeira, viu, Tutu? É um exemplo, quer dizer que eu te amo. não, a gente precisa muito de você, né? Bem claro. É muito humilde a gente poder se posicionar nesse lugar de eu preciso de você. Assim, é muito humilde. Eu pensei nas gatinhas agora também. Assim, quando a gente chega em casa e elas vêm atrás, sim, elas precisam da gente para colocar a comidinha no potinho. E isso não torna elas piores. E a gente precisa delas para poder abraçar, poder fazer carinho, poder curtir. Então, Opa, entrar em contato com amor, porque elas são um lembrete de amor para mim. quando elas não estão bem, a gente fica querendo saber delas, a gente quer cuidar delas. Quando a gente não tá bem, elas querem deitar no ponto que tá doendo, às vezes deitar no nosso coraçãozinho, assim. Então, eu sinto que a gente pode desejar parar com essa mentirada, sabe? Parar de esconder o fato de que eu preciso de você. E eu vejo coisa linda, assim, acho que isso pode ser uma coisa para todos nós, que é toda tristeza, toda raiva, toda irritabilidade, toda comunicação truncada, ela é uma tentativa de esconder a necessidade que temos uns dos outros. Porque se eu sou completamente sabido, se é completamente sabido que eu preciso de você, por que eu vou fazer uma coisa para te distanciar de mim? Por que eu vou falar com você de um jeito que distancia? Por que eu vou ser agressivo? Por que eu vou ficar triste e vou me isolar? Então, toda a agressividade, toda a falha de comunicação é uma tentativa de contar a mentira de que somos isolados e separados e autônomos. Então, eu sinto que se a gente tomar essa decisão de parar de esconder isso, parece que esse posicionamento de humildade já me faz me comunicar melhor, já me faz ficar menos apressado, já me faz querer te entender, me faz querer ser entendido. Ver que eu já sou gostado, né? Faz eu parar de querer agradar, porque a gente tem um relacionamento e não uma conquista para ser feita, tanta libertação. Então, acho que ficar com esse mantra, né? Eu desisto da vergonha de precisar de você. Eu quero ter a humildade de falar que eu preciso do seu amor, que eu preciso de você e que tá tudo bem você precisar de mim. Eu não vou ser arrogante de achar que isso é superioridade. Sim, você precisa de mim porque eu preciso de você. Não tem alguém que é mais precisado, né? Não tem uma pessoa no mundo que ela é mais necessária do que outras pessoas no mundo, né? Todos
são necessários e nisso mora a nossa paz, né? Mora o nosso descanso, né? Eu desisto da vergonha de precisar de você e te conto que você é necessário. Aí, assim, eu paro de me isolar e paro de usar esses corpinhos para nos isolar e uso só pra gente se comunicar de verdade, né? Que Olha lindo. só, câmera 1, coisa linda. Coisa linda, você aceita a gente fazer esse exercício durante essa semana pra gente poder parar de mentir, parar de tentar não precisar uns dos outros, dado que a gente precisa. Eu me comprometo a fazer esse exercício por aqui e me comprometo a te dar as mãos caso no meio do caminho a tendência antiga apareça por aí. Então, se você quiser falar com a gente, se você precisar de ajuda, você pode mandar mensagem pra gente lá nas nossas redes sociais, a gente responde, a gente vê todas as mensagens, e você pode também mandar um e-mail pra gente no tudodepropósito.podcast@gmail.com. Ou no Instagram, @Voz do Ser, ou aqui no próprio podcast também, que dá para comentar. A gente fica todo feliz, a Silvia sempre printa, manda pra gente, a gente fica feliz. É muito bom. A gente precisa de você. A gente precisa de você para saber o que você está pensando, para saber feedback, para saber o que vocês querem ouvir, para saber como a gente pode se aproximar mais. Então, a gente quer saber de você, a gente quer ficar próximo de você. E eu espero, me conta. Eu espero que esse formato tenha sido muito legal para você também. Conta pra gente se isso tá legal pra você. Eu adorei tomar água sem esconder de você, porque antes eu ia lá e tomava água escondida. Agora é ótimo, declarado que a gente tem que tomar água. Um beijo, muito obrigada. Eu preciso de você.